Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Boa terça, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar nesta terça-feira. E nesse episódio temos algo inédito nesse podcast. Nós estamos recebendo aqui hoje os meninos do POC de Cultura, Hilário, Caco e José. Bem-vindos, queridos! Oi! Oi! Podem dar oi, podem dar oi! Oi, gente! Tudo bom? Sirvam-se do Angu. Delícia! Tô servidíssimo. Eles já vão se apresentar, mas antes disso eu preciso explicar o que a gente tá fazendo aqui, que Angu de Grilo é esse. Esse encontro de hoje está sendo promovido pela Continental. Pra quem não sabe, a Continental é uma marca de eletrodomésticos que nasceu há mais de 90 anos e foi relançada em agosto de 2020. Ela voltou ao mercado com o mote Atualiza, que é um convite pra gente atualizar os estereótipos de gênero e refletirmos sobre as questões de equidade dentro e fora de casa. A marca tá propondo uma reflexão de diferentes formas. E por que não abordar esse tema relevante pelo viés do humor? Eles lançaram agora uma parceria inédita com esse menino, que vocês devem conhecer, do nosso glorioso meme da Pfizer. Uma campanha, uma parceria com a ação Saque Continental Atualiza para promover essa reflexão. Até porque quando a gente pensa em divisão de tarefas, a vontade é quebrar de uma vez por todas esses estereótipos, principalmente de gênero. Então, esse menino e Continental produziram uma série de conteúdos muito divertidos lá nas redes de Continental. Ele interpreta uma atendente de telemarketing que oferece as informações sobre a importância de dividir as tarefas enquanto escuta as queixas de seus clientes, que vamos fazer muitas aqui, inclusive. Então, a gente tá aqui hoje, nós 5 juntos, pessoas completamente diferentes, para debater como é essa divisão de tarefa e responsabilidade com os cuidados do lar nas nossas casas. Antes da gente começar, eu quero apresentar rapidamente POC de Cultura para vocês. É um podcast que fala sobre vivências, dores, delícias de ser e viver a comunidade LGBTQIAP+, com papos sobre cultura pop, relacionamento, família, representatividade. Tem papo cabeça e tem papo leve, tipo aqui no Angu, essa mistura que a gente gosta muito e que a gente acredita. É isso, gente. Acertei. Por favor, se apresentem vocês também para nossa audiência conhecer vocês. Perfeito. Acertou perfeitamente. Acertaram super. Eu tava falando aqui no bastidor antes que eu não tenho nem roupa pra estar aqui falando com Flávia e Bela, sabe? Não tenho roupa pra estar aqui, mas estamos, né? Tô aqui com o lookinho básico. Gente, vocês são reis da podosfera. Que nada. Não. Vocês são reis da Era isso podosfera. que eu ia Todo falar. mundo conhece POC de Cultura. Audiência, se vocês The não conhecem, King. vocês são O que eu ia falar é que fora. vocês são rainhas da podosfera, né? O podcast de vocês é muito chique, assim, sabe? De refinado. Então, Muito. assim, pra gente é uma refinação fora de série. Exatamente. Ai, eu tô Seus adorando. lindos. A gente é tão artesanal. Mas vocês, a Flávia e a Bela, elas conseguem discordar das pessoas com classe. Eu vou discordando, já vou metendo o dedo. Não! Sabe? Eu não É consigo isso. discordar de ninguém com classe. Esse Olha, é o negócio, sabe? Eu não prometo essa classe. A classe eu deixo pra Flávia Ol, entendeu? Porque eu gostaria de ser menos polida nesse podcast, mas ela não deixa. Ela cerceia um pouco, assim, da minha liberdade. Eu de sou expressão. mais diplomática, é verdade. Pois é, entendeu? Ela é uma mulher mais chique. Eu tô aqui pra trazer a bagaceira desse podcast, sou Aquele eu. equilíbrio, Mas né? eu queria que vocês se apresentassem um por um, falassem um pouquinho de vocês, pra gente conhecer mais nossa audiência, conhecer vocês. Ordem alfabética? Pode ser. Ordem alfabética. Vai lá, Vai. Caco. Até explicando, a gente já tem um costume já, porque o POC é basicamente uma boy band, assim, né? Então a gente já se comporta como boy band nesse sentido de toda vez que vai se apresentar por ordem alfabética, é tudo já organizado pra ficar tudo bonitinho. Então eu, sendo o primeiro, eu começo. Eu sou o Caco, gente, tudo bom? Eu comecei o POC junto com o Fih, com a ideia de unir algo que falasse um pouco mais sobre as nossas vivências, sobre a comunidade. Surgiu de uma ideia meio doida nossa, que a gente arrastou o José e a Hilária, que toparam e, assim, somaram muito pra ideia acontecer. Nosso primeiro piloto aconteceu na Casa dos Meninos, né, do José e do Fih. Foi um piloto super improvisado que foi crescendo e dando essa dinâmica pra gente de, sabe, de mesa cast, de conversar sobre essas coisas que a gente fala, sobre vivência, sobre vida, sobre o que acontece na jornada de cada um, como cada um se entende, se aceita, todas as mudanças que acontecem no percurso, né? Então, assim, pra gente é muito legal essa união
união, né? Inclusive celebrando o dia do podcast, que foi ontem, né? É verdade. Pra gente é muito legal essa união, porque permite que a gente troque essas coisas que são tão importantes e que nem todo mundo fala pra gente, sabe? Que a gente não vê por aí, não vê no mercado. O ontem é o 21 de outubro que o Caco tá falando. É, porque a gente vocês vão ouvir isso depois, mas a gente tá gravando na sexta 22. Então ontem, dia 21, foi nosso dia. Exato. Dia dos Reis. Eu sou o Caco, sou criador de conteúdo, trabalho com criação de conteúdo na internet, sou publicitário também, trabalho com criação de conteúdo pra marcas que eu atendo. E sou cantor também, tenho um single lançado toda madrugada que tá disponível no Spotify e em todas as outras plataformas, então… Projeto novo! Eu estou sabendo, estou acompanhando. Vamos botar o link. Vamos, aqui na nossa sinopse a gente bota tudo. Exato, e tem clipe também, que também tá no meu YouTube, então… Arrasou. Arrasou, então é isso. Vai, José. Eu fiz o alfabeto certo? Não, sou o eu. Hilário, né? É H-I-J, né? Mas é isso aí. Não. Eu sou José Hilário, mas é porque ele é José Vinícius. Então, seria eu de qualquer jeito. Tá perdoado. Eu sou Hilário, tenho 38 anos, moro em São Paulo há 13, sou natural de Recife, Pernambuco. Sou publicitário também, eu digo hoje em dia, infelizmente, ser publicitário tá louca, né? Mas gosto e trabalho com comunicação já há bastante tempo. Então, a gente tá aqui, né? Construindo esse espaço com um POC de cultura, conquistando e galgando os espaços. E é isso que eu tenho pra dizer por enquanto, tá? Oba! Bem-vindo, Hilário. Obrigado, Flávia. Muito que bem. Vou lá, eu sou José, eu tenho 27 anos, sou virginiano com ascendente em peixes, embora eu não faça a menor ideia do que isso significa, porque não sou muito ligado em signos. Nossa, a Isabela é Capricórnio com Câncer. Faz esse jogo de opostos que nem babado. você, José. É babado. Então, eu não entendo muito. Gostaria que um dia alguém me explicasse certinho. Eu sou publicitário também. Eu moro em São Paulo hoje. Eu me mudei para São Paulo em 2017, mas eu sou do interior. Cresci em Quatá, uma cidadezinha de 15 mil habitantes aqui no interior de São Paulo. Então eu tive uma infância bem caipira mesmo, interiorana, de rodeios e afins. E é isso, estamos aí. Oba! Gente, Bem-vindo. muito animada. Bem-vindo todos. Vamos começar o nosso papo. Queria entender, primeiro, como é que se dá a divisão dessas tarefas na casa de vocês. E aí, pra gente entender, a gente precisa entender se vocês moram sozinhos, vivem em apartamento, moram com família, moram com namorado, com marido, como é que é? Bom, vamos na ordem alfabética de novo. Vocês podem Vai. fazer a ordem alfabética, podem fazer a ordem inversa. Vocês que sabem. Bom, eu moro com a minha mãe. Minha mãe, eu tenho 30 anos, né? Não tinha falado. Eu moro com a minha mãe, que tem 63. Somos os dois taurinos. Então a nossa dinâmica de casa é bem divertida, porque assim, a gente tá basicamente pensando em comida 90% do tempo. Quando não discutindo porque quer comer alguma coisa. Então é essa dinâmica básica, assim. Mas a gente se dá super bem, assim. Conseguimos elaborar as coisas de uma forma muito organizada, né? Como eu trabalho bastante, e minha mãe também trabalha bastante, mas minha mãe é artesã, então ela tá sempre no ateliê, fazendo as coisas e tudo mais aqui em casa. A gente divide as coisas conforme o tempo que dá. Então, quando eu consigo também, eu auxilio. Ou então eu dou um jeito de facilitar o que ela precisa pras tarefas daqui de casa, quando eu não tô necessariamente auxiliando. Então é meio que essa dinâmica, assim, sabe? De tentar complementar ou auxiliar quando eu consigo. Ô, Caco, Pode falar. foi sempre assim? Ou esse é um arranjo que vocês pactuaram a partir da sua vida adulta, da sua entrada no mercado de trabalho? Porque eu também fui criada, éramos eu e minha mãe, e a minha mãe assumiu quase sempre o trabalho doméstico, né? Os afazeres da casa. Ela cozinhava, ela lavava roupa, tinha uma dinâmica que era muito controlada ao longo da minha criação pela figura materna. Como a gente é de geração diferente, né? Você podia ser meu filho. Como é que se deu essa divisão, esse pacto aí de divisão dos afazeres? Não, então, minha mãe, ela sempre ensinou a gente pra que a gente fosse muito independente nas questões de casa, assim. Então, de muito pequeno, aprender a lavar banheiro, aprender a varrer casa, a passar pano e tal. Isso sempre foram obrigações que foram imputadas, assim, mas como necessidade do tipo, vocês precisam aprender pra se virar. Então, tudo isso já tinha uma base muito de pequeno, né? Desde muito pequeno já fazia isso, desde uns 10 mais ou menos eu comecei. E então já era um costume já natural disso ser imputado pra gente como parte
parte de auxílio da casa. Conforme a gente foi crescendo, né? Meu irmão casou e eu passei a morar só eu com a minha mãe. Isso continuou se estabelecendo. Só agora que a dinâmica mudou um pouco por conta de dinâmica de trabalho que tá mais pesada. E eu passo muito mais tempo trabalhando, então assim, realmente dificulta um pouco. Mas ainda assim é uma dinâmica super dividida no sentido de auxiliar no que precisa, resolver alguma coisa. A gente acabou de adotar um cachorrinho, né? E o cachorro cagou pela casa inteira, assim, a casa inteira. Nossa! Então a gente tava dividindo tarefa justamente disso, assim, de limpar a casa. Tipo, eu fui limpar porque ela tava nervosa, aí ela tava cuidando do cachorro. Eu limpei a casa inteira. Aí falei, não, relaxa, tá tudo bem. Aí a gente vai dando um jeito de se ajudar, assim, porque é muito prática, né, a troca que a gente tem por conta de ser as duas pessoas que pensam muito igual. Então, assim, facilita muito também. Rodou, né? Vamos chamar o Zé, pra gente não ficar na ordem alfabética sempre. Vamos lá. Olha, o Caco fez tão bonito, quero só ver. Qual é a tua história? Eu moro com o Fi, que é o outro integrante do POC, que não pôde estar aqui. E aí é um relacionamento moderno, porque nós éramos namorados até o meio desse ano e não somos mais. E hoje nós somos só amigos, mas decidimos que tudo bem continuarmos morando juntos. Porque foi um término super amigável, a gente inclusive decidiu terminar para que a gente pudesse continuar amigos e não acontecesse de um dia a gente, tipo, não conseguir olhar mais um pra cara do outro. Então foi uma decisão muito madura e tá sendo muito maduro essa convivência da gente agora estarmos como colegas de quarto e não mais como namorados, praticamente maridos, né? Porque a gente morava junto, a gente namorava há 7 anos e morava junto já acho que desses 7 anos a gente morou junto 6 quase. Então casados já, claro. Sim, praticamente, né? E hoje sempre foi uma divisão bem tranquila, assim, não, a gente nunca teve problemas. Normalmente nós dividimos as coisas do tipo, o que eu mais gosto de fazer, o que eu menos gosto de fazer. Então, por exemplo, eu curto mais cozinhar, ele gosta menos. Então eu cozinho e aí ele lava a louça. Então, assim, tem essas coisas. E também tem muito de, quem viu primeiro faz, sabe? Por exemplo, a gente também tem cachorra e a Júpiter. E então, assim, acordou primeiro, desceu e viu que o potinho de ração tá sem ração, vai lá e põe, sabe? Não precisa ter uma coisa definida, assim. E não tem sabotagem, não? Olha, provavelmente. Fingi que não tô vendo. Abriu o olho, viu? Provavelmente. Abriu o olho, tá chovendo, falta dormir. Depois fala, não vi. Provavelmente deve acontecer. Já devo ter feito de vez em quando também, não vou mentir. Ai, olha, de vez em quando eu faço isso, porque não dá, gente. Já tem criança, quando entra a criança no meio, a sobrecarga da mulher já cresce num nível que é, assim, absurdo. Então, tem coisas que eu falo, olha, hoje eu não vou fazer, eu me recuso. Ainda fico, assim, um pouco culpada, mas eu falo, não, mas eu já estou cuidando da criança. Que é isso, né? Você fica o tempo todo achando que aquela é a sua obrigação, que você tem que fazer mais aquilo e mais aquilo e mais aquilo, porque você tá em casa o dia inteiro. Então, aquela sensação… Eu acho que muita gente teve isso no home office, né? E muita gente teve essa percepção, quem não entende o que é esse trabalho dentro de casa. Mas você tá em casa o dia inteiro, então você pode fazer. Você pode cuidar da casa. Como se você… Só porque você tá trabalhando em casa, você estivesse disponível o tempo todo pra fazer as coisas. Às vezes me dá essa sensação, assim… mas eu tô em casa o dia inteiro, eu tinha que conseguir fazer mais coisas. Mas eu tô em casa o dia inteiro, além de trabalhando pelo celular, cuidando de uma criança 24 horas por dia que não para um segundo. Vocês estão ouvindo ele aqui, ele engatinha, ele fica em pé, ele joga um negócio, ele pega. Então, essa noção de que porque a pessoa trabalha em casa, ou porque a pessoa está só cuidando, né? Só cuidando de uma criança, ela tem esse tempo todo outro para executar tarefas, é uma coisa que a gente precisa exterminar, né? Porque o trabalho doméstico que a gente faz não é remunerado, é um trabalho não remunerado, e o trabalho da maternidade é um trabalho 24 horas pelo resto da vida, pelo menos por, 18 anos, que não é remunerado. E é muito exaustivo, né? Sim. Eu ia dizer que eu moro em São Paulo e eu moro sozinho. E pra mim, eu vir morar sozinho, foi muito difícil esse vir morar sozinho.
porque eu morei com meus pais até os 20 e poucos anos. E eu tive uma criação muito machista por causa do meu pai, né? Nordestino, enfim. Então tem essa criação machista. Eu lembro, era até um comentário que eu ia fazer mais pra frente, mas eu vou até dar uma pincelada aqui, que eu lembro da minha mãe diametralmente oposto ao Caco, assim. Enquanto a mãe do Caco ensinava ele a cuidar da casa pra se virar, etc e tal, a minha mãe era proibida pelo meu pai de fazer isso, por exemplo. Eu fazia nada em casa. Quando eu vim morar sozinho, foi um Deus nos acuda, porque eu não sabia fazer nada. Eu sabia male lavar um prato, entendeu? Então isso foi um pandemônio na minha vida. E até eu aprender, foi muita bordoada. Até descobrir, por exemplo, que a roupa não aparece lavada, limpa, dobrada na gaveta, foi um aprendizado. Foi um aprendizado gigantesco. Do dia pra noite. Cara, e é muito louco isso, porque essa lógica não é funcional, né? Assim, as pessoas não vão viver pra sempre com os pais, ou eventualmente morando com os pais, mas tendo algum funcionário que faça tudo. Não necessariamente vai ser a sua realidade quando sair de casa, quando for morar sozinho. Então, eu acho que às vezes, por mais que a gente, enfim, criança, adolescente, não precisa fazer tarefa doméstica, vai brincar, vai estudar, não sei o quê. Eu acho que tem um limiar aí que é tipo assim, você precisa saber fazer só pra saber, entendeu? Pra não passar vergonha ou perrengue aos 30 anos de idade quando for morar sozinho, essa coisa constrangedora de você não saber ligar uma máquina de lavar, botar uma roupa pra lavar, estender uma roupa. Isso eu acho que a gente erra muito, e aí eu acho que é uma coisa que as mulheres de outra geração, nossas mães, nossas avós, protegiam muito os homens, né? Porque as meninas sempre são, desde novas, colocadas nesse lugar do trabalho doméstico, então os meninos que são protegidos, mas é óbvio que é uma influência do patriarcado, não dá pra gente simplesmente falar que, a culpa é das mulheres que não botam os meninos pra fazer os serviços domésticos, a gente sabe que há uma pressão nesse sentido. Não, eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho essa reflexão sobre tradição cultural, sobre cultura, né? Essa cultura, esse machismo estrutural da sociedade brasileira, e também sobre as relações familiares, né? Tanto o Hilário quanto a Isabela falaram dessa perspectiva ou percepção de uma criação que protege principalmente os filhos homens, mas assim, famílias classe média também muitas vezes não orientam seus filhos, não ensinam, não delegam tarefas domésticas, porque tem a terceirização do trabalho doméstico, uma herança também colonial, das mucamas, né? Uma herança da escravidão em que outras mulheres, principalmente mulheres negras, já vou racializar um pouco essa nossa reflexão, assumem aí o papel de cuidar da casa e das pessoas. Esse é um traço cultural importante, em que se terceiriza, mas ainda assim continua sendo uma atribuição feminina. E outro, esse da autonomia, que foi o depoimento do Hilário super interessante. Assim, quando eu saí de casa, não sabia achava que as roupas magicamente saíam da máquina limpa e iam pro armário. Quer dizer, o quanto é invisível também esse trabalho que a gente chama de trabalho reprodutivo, que é o trabalho não remunerado, essas funções não remuneradas em oposição ao que tecnicamente se chama de trabalho produtivo, que é o trabalho remunerado e historicamente associado aos homens. A questão é que teve um momento em que as mulheres precisaram, ou quiseram, desejaram ou precisaram sair de casa para o trabalho remunerado, e essa carga que culturalmente até hoje é atribuída às mulheres é um empecilho. É um empecilho a promoções, a dedicar mais tempo ao trabalho remunerado fora de casa. Muitas vezes tem essa percepção de que a mulher não pode viajar porque tem filho, viajar a trabalho, então acaba não tendo promoção. Em razão disso, de jornadas menores, de menos possibilidade, acabam ganhando menos e vão perpetuando um ciclo de desigualdade de inserção no mercado de trabalho, de remuneração e até de mobilidade social. Por isso, a partir da casa, é super importante
essa divisão de tarefas, e eu até queria saber de vocês se apareceu em algum momento, né, na vida de vocês a ideia da ajuda. Não, eu ajudo a minha mãe, ou eu ajudo a minha mulher, ou eu ajudo o meu companheiro, e não a ideia de divisão. Porque ajudar parece que é dever do outro e você faz uma participação especial ali colaborando. Quando, na verdade, não é sobre ajuda. É sobre divisão, redistribuição de tarefas e um pouco mais de equilíbrio na jornada. Tem pesquisas do IBGE e são bem estáticas, que mostram que mulheres dedicam o dobro de horas semanais a afazeres domésticos e cuidados com pessoas em relação aos homens. Isso muda um pouco nas gerações mais jovens. Quer dizer, quanto mais jovens, menos assimetria, o que sugere que os novos casais, os novos arranjos familiares estão levando em conta essa divisão. E me parece que é bem o caso de vocês. Tanto a experiência do Caco quanto a do José passa por isso, né? Por jornadas mais bem divididas. O que vocês acham? Então, pra mim eu acho isso claramente, inclusive, porque era uma coisa que eu não falei na outra vez que eu fiz a intervenção aqui, que foi a seguinte: meu pai não deixava porque ele achava que o trabalho doméstico era coisa de mulher. Eu lembro muitas vezes, de uma vez a minha mãe ensinou eu e meu irmão a lavar os copos pra ajudar ela a lavar a louça, né, da casa e tal. Aí ele chegou na hora que a gente tava lavando e ele fez um escândalo em casa, assim, dizendo que lavar os copos, lavar a prata é coisa de mulher, não sei o que, não sei o que. E a gente era meio que proibido por ele de aprender, e a gente não fez nada disso. Enquanto a gente morou com ele, a gente nunca fez nada de casa. Aí a gente tinha minha mãe que fazia muita coisa, coitada, assim, olhando hoje em perspectiva, era uma coisa era absurda mesmo que ela fazia. Lá na nossa casa sempre tinha alguém ajudando em casa, né? Mas hoje em dia eu acho que as pessoas, as novas gerações de uns 15, 20 anos pra cá, porque eu sou dos anos 90, né? Eu sou criança, adolescente. Nessa fase de ajudar foi lá no final dos anos 90, começo dos 2000, né? Dos 15, 20 anos pra cá, eu acho que tá radicalmente diferente, assim, em muitos lugares, que se entende que não é uma coisa exclusivamente de um gênero, é de todo mundo, né? Essa questão que eu acho que é importantíssimo. Antes de rodar, deixa eu contar uma história que a Ana Fava, que é uma professora da Universidade Federal do ABC, ela estuda, né, o uso do tempo. O uso do tempo é um objeto de estudo importante na economia hoje, porque tempo é dinheiro, literalmente, né, ou perda de dinheiro. Tanto mais tempo se perde com o trabalho não remunerado, é tempo que você deixa de destinar, por exemplo, ao trabalho remunerado ou a outras coisas que poderiam dar prazer, ainda que não dessem dinheiro. E ela diz o seguinte: eletrodomésticos fizeram mais pela emancipação feminina do que pactos familiares ou políticas públicas. Porque a diferença... E eu lembro muito do início do Plano Real, ou mesmo depois, na imersão aí do crescimento dos anos 2000, com a tal da famosa nova classe média, que vendia-se muito tanquinho, né? Ou máquina de lavar, dependendo aí da faixa de renda da família. E o tanquinho, que era uma máquina de lavar que não torcia, né? Que não centrifugava, ele liberou muito tempo para as mulheres, porque era um tempo a menos no tanque, né? Lavando roupa na mão. Assim como outras invenções dessa categoria, né? De eletrodomésticos que facilitam. Na pandemia, a gente percebeu muito isso aqui. Nós assumimos, principalmente eu e Isabela, e depois o meu companheiro, Aidano, os afazeres domésticos, e a gente comprou um monte de equipamento, né? De produto de limpeza, de utensílios, de panos, de coisas muito especiais. E chegamos a fazer um ângulo de grilo, né? Falando disso. Sim, como dessa a gente mudança. Acabou percebendo que a gente estava acostumado a ver vários utensílios e coisas, né, de eletrodomésticos que lá no exterior são já, assim, parte da realidade, que não, né, a gente... E aqui estão chegando só agora, porque aqui é isso, o trabalho doméstico é muito barato, né? Então, vale mais a pena você contratar alguém para fazer aquilo para você do que comprar um eletrodoméstico, um equipamento que automatize esse processo. E aí muita gente experimentou durante a pandemia essa sobrecarga, né, funções que antes eram delegadas ou que acabavam ficando com uma pessoa só, tiveram que ser mais divididas porque o volume de trabalho aumentou muito, né, o tempo que as pessoas ficam dentro de casa aumentou, então também aumenta o trabalho, suja mais, come mais dentro de casa.
casa. Então isso é uma coisa muito perceptível. Eu me mudei ainda durante a pandemia e aí saí da casa aqui com a minha mãe pra ir morar com o Rafael, meu marido, que é médico e trabalha 100 horas por semana. Fora. 100 horas fora, só as horas de trabalho, fora o tempo de deslocamento. Então, a nossa dinâmica também é muito diferente, né? Porque era diferente do que a gente dividia aqui. Antes do Martin nascer, eu fazia boa parte das coisas da nossa casa. E depois que o Martin nasceu, ele começou a trabalhar só fim de semana. Então, ele ficava a semana inteira em casa. Então, ele fazia mais coisa. Aí, quando o Martin tinha 3 meses, ele passou a trabalhar, entrou pra residência. E aí, desde então, são 100 horas por semana fora de casa. Então, obviamente, mais parte dessas tarefas ficam comigo e com o bebê. Isso dificulta muito. A gente já consegue, uma vez na semana, delegar. Tem uma pessoa que vai lá em casa fazer uma faxina mais pesada que eu não consigo fazer, porque eu tô o tempo inteiro com ele, né? Com o bebê, que bota tudo na boca, enfim, produto de limpeza. Mas acaba ficando mais comigo por uma questão de horário. Eu fico mais em casa, de fato, né? Então, assim, invariavelmente, eu sei o que tá faltando pra comer, eu como muito mais em casa do que ele, né? Então, tem uma lógica do funcionamento da casa e esse é um desafio pra mim, pessoal. Como é que eu consigo dividir mais se eu conheço mais a casa, porque eu, de fato, fico mais tempo na casa, né? Como é que eu também trago essa pessoa pra responsabilidade de que não é porque você não tá aqui, que essa também não é a sua obrigação. Isso é um desafio que, neste momento, é algo que eu tenho pensado muito nas últimas semanas. Porque é muito difícil fazer essa divisão quando a outra pessoa não tá em casa. Total. Boa parte do tempo não dá pra fazer mesmo. É desproporcional a jornada fora, né? Deixa eu dar um dado antes de passar pro José ou pro Caco. Achei aqui a informação do IBGE e era 2019, fora da pandemia. Depois eu quero falar de uma pesquisa e que eu acho que a gente vai achar um pouquinho de graça. Mas a jornada feminina de afazeres domésticos e cuidados com pessoas é de 21 horas semanais. A dos homens é de 11. De 2016 pra cá, ela aumentou pouco, sabe? A participação dos homens. Então você vê que tem uma rigidez ali nessa incorporação pelos homens da rotina doméstica. Também pelo IBGE, 92% das mulheres fazem afazeres domésticos, têm afazeres domésticos ou cuidados com pessoas, e dos homens são 78%. E ainda assim, que eu acho bem curioso, tem uma assimetria de escolaridade. Homens com mais escolaridade dedicam mais tempo a afazeres domésticos. Isso pode ter a ver com um esclarecimento, digamos, cultural e um pacto familiar, mas isso também pode ter a ver com morar sozinho. Tem curso superior, tem uma renda maior, mora sozinho e aí faz mais esses afazeres do que os sem instrução e com ensino incompleto. Agora, muitos dos afazeres domésticos feitos pelos homens, declarados ao IBGE, eles são mais brandos, né? Mulher cuida de criança, cuida dos idosos, faz a comida, faz as compras, e os homens fazem muitas tarefas de consertar coisas em casa e eventualmente assumir o cuidado com animais. Que alguém falou aí, foi o José, né? Que tem a cachorra e o Caco também. Então queria que vocês entrassem aí nessa dança dessa divisão ou colaboração e essa percepção em relação a um peso muito maior das mulheres. Também, se vocês quiserem trazer experiências com irmãs, quem aí tem irmã, e se as irmãs aprenderam antes a fazer tarefas domésticas, porque isso acontece muito. As filhas mulheres são criadas pro lar e os rapazes não, né? E os varões não. Mas Eu ia complementar uma coisa só, porque eu me identifiquei muito com o que a Isa falou, desse momento que ela tá vivendo, de ela ficar mais em casa, mas por conta do bebê, e ter essa dupla jornada, assim, com o bebê e as tarefas de casa. Mas, assim, lógico que num nível muito menor, né? Hoje, eu e o Fih, nós trocamos de emprego recentemente, eu continuo home office e ele está trabalhando fora de casa. Então, ele sai, às 8 e volta às 8 da noite, assim. Então, eu fico em casa
o tempo todo agora, né? E acaba que eu vou fazendo mais coisas mesmo, por exemplo. E realmente é uma dificuldade isso de dividir tarefas agora, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo deixar sem fazer algo que eu tô vendo que tem que ser feito. Então, se tem uma coisa fora do lugar, eu não deixo ali e falar, depois o Felipe coloca lá. Eu vou lá imediatamente e faço o que tem que fazer. Em relação a lavar roupa, por exemplo, eu acho um desperdício de água se eu encher uma máquina só com roupa minha e não colocar as dele junto já, entendeu? Já que vai lavar, água e de lava tudo luz, de uma né? vez. Pois é. Tem um custo. Exatamente. Não faz sentido, né? Eu deixar as roupas dele pra ele lavar e aí vai gastar mais água, vai gastar mais energia. Enfim, aí realmente tem essa dificuldade. E em relação ao ambiente que eu cresci, por incrível que pareça, apesar de ter sido interiorzão, assim, eu não cresci num ambiente machista nesse sentido. Eu sempre vi meus pais, dividindo bem as tarefas. O meu pai tava sempre lá fazendo as coisas junto com a minha mãe, se ela cozinhava, ele lavava a louça. Já vi meu pai lavar roupa, estender roupa, pegar roupa. Então, era uma coisa que, apesar deles não colocarem na cabeça minha e do meu irmão que a gente tinha que fazer também, porque a gente meio que encarava como um castigo, não como uma coisa que a gente precisava aprender, que a gente precisava assumir também, porque também faz parte da nossa vida, a gente tá vivendo ali, a gente precisava fazer também. Então, meio que era uma coisa, meu Deus, que saco, eu tenho que lavar essa louça, que merda, por que meu pai tá fazendo eu lavar essa louça, que saco, não sei o quê. E aí, eu meio que não aprendi, de fato, a fazer isso, até porque também sempre teve uma pessoa pra ajudar em casa, que a minha mãe trabalhava fora o dia inteiro, meu pai também, então sempre tinha uma pessoa ali mantendo a casa. Naquela época era super barato, né, ter uma pessoa todos os dias em casa, então sempre teve. Eu não lembro de momentos em que não existia alguém trabalhando junto pra ajudar a minha mãe nos afazeres. Então meio que eu também ficava nessa de, não preciso fazer nada porque tem alguém que vai fazer pra mim. Isso que você falou é uma coisa que eu tenho visto muito nessas discussões sobre criação de filho, que é essa noção das tarefas domésticas como uma punição, como um castigo, Sim. e a gente não criar as crianças como parte daquela casa. Super legal isso. Né? Tipo assim, você não vai ajudar a gente a botar as louças do almoço na cozinha porque você tem que, você não se comportou direito, ou porque é a sua obrigação. Não, porque você faz parte dessa casa e você tem que cuidar tanto dela quanto a gente, né? Isso tem que ser uma coisa naturalizada na criação de filhos e filhas, não importa o gênero. Isso é uma discussão que eu tenho visto muito, da gente incluir a criança, e é uma reflexão que eu fiz de outro cunho há um tempo atrás no Instagram, que é essa visão também que muita gente fala, né, de que, não, porque o cuidado com a casa é uma coisa que deve ser negada pelas mulheres porque é um lugar, né, de submissão, não. Ok, isso a gente, obviamente, entende essas diferenças de gênero, mas eu acho que também tem um ponto aí muito sensível que é, cara, eu moro aqui, sabe? Então, eu não vou fazer da minha casa um lugar horroroso que eu não vou cuidar só porque eu preciso renunciar às tarefas. Eu quero que essa casa tenha uma construção de lar. Eu quero me sentir confortável aqui. Eu quero estar num ambiente que me faça bem. Eu quero estar num ambiente cuidado também para eu criar meu filho, para eu manter uma boa relação. E aí, eu acho que é nisso que a gente tem que incluir todo mundo da casa. A gente não tá cuidando da casa porque simplesmente é a nossa obrigação. A gente tá cuidando porque a gente tem que viver aqui decentemente, porque esse é o nosso lar. Isso foi forte na pandemia, né? Como a gente ficou mais tempo em casa, eu acho que teve uma necessidade de transformar esse ambiente num ambiente agradável, né? De prazer, de cuidado, de bem-estar. Exato. De tirar essa parte de só ser um lugar de dormida e ser um lugar de morada também, que eu acho que isso mudou muito a experiência das pessoas. Fazendo até um gancho com o que a Bela falou, não sei se meus pais eram muito de educação construtivista e eu não sabia, mas isso rolava muito, assim, de ter essa inclusão dentro das tarefas já logo desde cedo e não ser uma coisa de necessariamente na parte da punição. E até fazendo um outro contraponto com o que tinha sido falado antes, muitas famílias de mulheres pretas acabavam servindo famílias de mulheres brancas nesse sentido de cuidar da casa e dos afazeres e das crianças, né? E minha mãe trabalhou um tempo em creche, então assim, ela dedicava muito do cuidar da criança, mas de outras crianças que não a dela, na mesma época que eu era bebê. Então, assim, todo esse processo de entendimento de casa, de dinâmica familiar e tal, precisou ser aprendido meio que na marra, assim, pela minha família, né? E rede de apoio que auxiliava também. Porque é meio isso, assim, né? Uma mulher
preta, no caso, se ela não tem uma boa rede de apoio, não tem uma forma de sustentar os pilares pra conseguir fazer tudo que ela precisa, o dinheiro que ela contribui pra casa não chega, sabe? E o dinheiro também é importante. Então, pra mim, essa dinâmica foi sempre muito estabelecida, assim, a olho nu, sabe? De entender que minha mãe, ela trabalhava bastante, meu pai trabalhava bastante, eles tinham os momentos deles. Quando eu fiz 10 anos, meus pais estavam trabalhando de uma rotina muito pesada, assim, acho que era segunda a sábado. Então, boa parte do tempo eu só via eles de manhã ou de noite. Então, esse lance de arrumar a casa, arrumar as coisas e tudo mais, era por conta minha e do meu irmão, né? Tem irmão 6 anos mais velho. Quando eu tinha 10, ele tinha 16. Então, assim, era uma coisa que a gente também não se obrigava, mas era uma coisa de saber, sabe? Ó, eu não posso sujar, limpar isso aqui, a coisa ali, derrubar alguma coisa limpa, sabe? Organiza seu espaço. Porque isso também dimensionava pra gente uma educação nova, sabe? Eu acho que, pelo menos pra mim, foi muito nessa jornada, assim, sabe? De entender que o meu espaço também era sagrado, sabe? E conforme essa questão de espaço sagrado, na pandemia, pelo menos pra mim, que eu me mudei coisa de 3 meses antes da pandemia começar. E nessa mudança de 3 meses antes, construir um lar que pudesse ser prático também, que pudesse entender as necessidades, né, de que eu tenho de vida hoje e dialogar com essa rotina nova também foi super importante, né? Hoje em dia é um luxo, mas assim, comprar uma lave-seca, ter uma lave-seca em casa, facilita metade dos processos. E foi uma coisa que eu fiz na pandemia. Assim como comprar uma geladeira nova também, porque a minha queimou no Natal. Então foi todo uma ceia indo pro lixo que a gente teve que reorganizar. Feliz Que Natal pra pesadelo. você também. Não, assim, pra vocês terem uma noção, a gente conseguiu fazer a ceia. No almoço já tava tudo estragado, porque tava um calor do caramba. Então, assim, foi nesse nível. Fogão também a gente trocou. Então, assim, foram coisas que foram necessárias pra dinamizar essa vivência em casa, pra que não fosse esse peso de tarefa. Porque eu acho que minha mãe tá com 63 anos, né? E com 63 anos, você limpar uma casa que é um sobrado, né? Tipo, 2 andares, e tem um monte de lugar pra limpar, demanda muito. É muito pra saúde e tal. Então, assim, também precisa disso, sabe? Eventualmente, a gente acabou precisando de uma ajuda de uma diarista, que hoje em dia, né, ela é dentro do nosso convívio, ela é uma das peças mais importantes, porque ela ajuda a fluir durante uma semana, sabe? Então, quando ela volta na próxima semana, ou nas próximas 2, a casa não tá um pardieiro, porque a gente conseguiu manter o mínimo possível, entendeu? Então, é dinâmica. Porque dá essa reorganizada. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você trouxe essa questão das mulheres negras, que é super importante, né? É super importante porque também as pesquisas mostram que há essa assimetria, né? De jornada doméstica ou dupla jornada, como a gente chama, entre homens e mulheres, mas entre mulheres negras, ou no grupo das mulheres negras, ainda é mais assimétrico. Assumem mais responsabilidades, combinada, inclusive, ao trabalho remunerado fora de casa. Porque a mulher preta sempre trabalhou no Brasil, né? Desde a escravidão, né? Desde a chegada. Então, sempre houve esse peso e, em alguma medida, esse dilema do trabalho remunerado fora de casa ser muitas vezes dedicado ao cuidado da casa e das pessoas de outras famílias, né? Patroas. E, ao mesmo tempo, a sua casa, a própria casa e a própria família ficar, em alguma medida, desassistido. Aliás, na pandemia, né, o exemplo mais dramático, triste, escancarado dessa assimetria foi a Mirtes e o Miguel. Sim, né? aquele caso horroroso. Não tinha escola, levou a criança para o trabalho, teve que cuidar do animal doméstico da patroa e a criança, no descuido, né, no desinteresse da pessoa que deveria estar zelando pela segurança dessa criança, acabou despencando do 9º andar. É toda uma engenharia, né, uma arquitetura de uma sociedade profundamente desigual também no que diz respeito a essas atribuições de mulheres negras, né? Achei importante pontuar essa percepção do Caco em relação à mãe dele, né? E a nós, mulheres negras. A mãe dele, uma mulher negra como eu sou. Não sei se o Hilário quer complementar alguma coisa. Eu ia falar que você tinha perguntado antes se eu tinha convivência com mulheres que aprendiam, e eu tinha minhas primas, né? Minhas primas, eu lembro muito que elas faziam tudo. Eu lembro que ia na casa do meu tio, e aí a minha prima sempre tava lavando os pratos dela, os talheres, etc e tal, que ela usava. E aí ela dizia assim, ai, me ajuda aqui a lavar. E aí eu dizia, mas eu não sei. E aí ela ficava, como é que você não sabe? E aí ficava sempre essa discussão, né? Em casa. Mas era só essa pontuação mesmo, nada muito, muito demais. Mas isso acabou refletindo muito depois no meu de ter alguém sempre pra me ajudar também. Assim, pra ajudar a fluir. O Caco trouxe essa história, hoje tem uma pessoa que vem em casa uma vez por semana e ajuda a fluir a semana. Durante muito tempo eu ficava com aquela culpa de dizer, não vou
botei, vou cuidar, etc. Tal. Sendo que não dava, minha vida é uma loucura, uma agenda completamente surtada, doida. E aí eu precisava realmente de ter alguém que viesse e me ajudasse, pelo menos, a fazer uma parte e eu ajudar a manter o resto, entendeu? Assim. Então, isso pra mim foi importante também. E eu acho importante a gente dizer que tudo no Brasil colabora pra gente, de certa forma, ter essa quantidade de trabalho doméstico, de trabalhadores domésticos que a gente tem aqui. Porque a nossa rotina de trabalho é isso. Nos países que a gente fala, mas na Europa não tem. Mas na Europa as pessoas trabalham de 9 das 5 horas da tarde, acabou o expediente. Não tem esse negócio daqui. As pessoas ficam 12, 16 horas trabalhando direto, né? Não existe isso. Se você tem filho, cara, das 5 da tarde, acabou. Eu vou buscar meu filho na creche. É isso, não tem babá, porque, né, você tem um horário delimitado de trabalho e depois daquilo acabou. Então, é toda uma conjuntura que colabora pra gente precisar delegar. Então, quem tem dinheiro paga alguém, né, algum funcionário pra demandar essas coisas da casa, que aí pode ser, enfim, diarista, jardineiro, gente que limpa a piscina, sabe? Assim, tem dezenas de trabalhadores que a gente pensa que estão nessa função dessas tarefas da casa, e quem não tem acaba delegando pra família, né, pros filhos mais novos, pra uma prima que vem tomar conta, para uma irmã que fica com um sobrinho. Então a gente acaba tendo que delegando essas funções, porque trabalhar 6 horas por dia, 8 horas por dia, o dinheiro não é suficiente aqui, e as jornadas de trabalho não são adequadas para a gente conseguir dividir melhor essa vida. E não há nada de errado em você contratar pessoas para delegar essas funções, desde que você pague adequadamente, né, dentro do que manda a lei, do que manda o piso salarial, enfim, que tenha a dignidade que esse trabalho, né, e todos os outros merecem. Claro, que é isso a remuneração digna, né? Sim, e o respeito à legislação. Coisa que é cada vez mais rara, né? No Brasil, especialmente no que diz respeito a essas funções e, sobretudo, quando elas envolvem pessoas negras ou de baixa escolaridade. A gente tem visto uma precarização grande do mercado de trabalho. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês, que eu achei uma pesquisa da revista Gênero e Número, que é bem ligada, né, nessas questões femininas, e eles têm também um eixo, um braço, né, de produção de pesquisa e de análises. E eles, lá em julho do ano passado, fizeram uma investigação sobre os efeitos da pandemia na rotina, né, feminina. Aí eu peguei aqui 2 tabelas que eu achei muito interessantes. A primeira, a maioria das mulheres disse que aumentou a sua carga de trabalho doméstico e cuidado com pessoas durante a pandemia. Aumentou principalmente em relação às crianças, porque as crianças ficaram sem aula, né? Então, muitas mulheres, mesmo com trabalho com home office, acabou assumindo mais atribuições, inclusive de participar ativamente da educação dos filhos, né? Assistir aula junto, etc. Mas eles diziam o seguinte: 50% das mulheres, principalmente as negras, né? Entre brancas e negras, de 48% a 50% das mulheres passaram ou cuidavam de idosos na pandemia, que é uma outra dimensão. As mulheres estão tendo menos filho, mas como a população está vivendo mais, estão herdando muitas atribuições de cuidados com pessoas idosas. E é possível que vocês tenham essa experiência da mãe de vocês cuidarem das avós, né? De tias e tudo mais. Filhos pequenos, de até 12 anos, 52% das mulheres negras e 46% das brancas. Outras crianças, que é isso que a Isabela até falou, né? De eventualmente enteados, sobrinhos, afilhados. 59% das mulheres negras assumiram cuidados com crianças que não seus filhos. 38% das brancas. Pessoas com deficiência na faixa de 45% a 47%. E uma coisa que eu acho hilário, que é de quem você cuidou na pandemia. Mulheres negras, 54%. Mulheres brancas, 44%. Adultos saudáveis e sem deficiência. Muito conhecidos como maridos, né? Gente, não casem. Basicamente é sobre isso. Eu não sei se eu rio ou se eu choro toda vez que eu olho assim. Basicamente é isso. Quer dizer, seres humanos, adultos, capazes, né? E que não colaboram. Aí você vai ver as estatísticas e fala que aumentou o número de divórcios e separações na pandemia. Ora! Óbvio. Por que será, né? Esse detalhamento, assim, só pra falar do, tipo, cuidando de marido.
Quem poderia imaginar uma coisa dessa, não é mesmo? Quem poderia? Né? A conta tinha que bater em algum lugar. Gente, isso é uma coisa que eu vejo muito. Eu sigo várias donas de casa. Um nicho do Instagram que eu adoro. Donas de casa, assim, tradicionais mesmo. Que o marido trabalha e elas são donas de casa, cuidam da casa, têm as responsabilidades do lar e dos filhos e tal. E algumas, com o sucesso que elas fazem, teve uma que o marido acabou vindo trabalhar com ela nesses trabalhos de internet, né? Vivendo de internet, de publicidade e tal. E ela abre, sempre que ela abre caixinha de perguntas, as seguidoras ficam chocadas. Como é que você dá conta de tudo? E ela tem um filho adolescente de 15 anos, o marido e um filho de 10. E ela responde, aqui são 2 homens já em idade e a responsabilidade de cuidar da casa, da cozinha pra lá, tipo assim, da cozinha pra dentro é deles, eu cuido da comida e da cozinha e acabou. E aquilo é um choque tão grande para as pessoas que estão assistindo, né? Ai, como é que você faz pro seu marido te ajudar? Sendo que o marido tá em casa tanto quanto ela, os 2 trabalham de casa. E pra audiência, eu vejo muito isso, as mulheres muito angustiadas de como é que eu faço pro meu marido fazer alguma coisa, como é que você consegue? E isso ainda é uma barreira, porque a gente fica nessa do tipo, não, porque agora é uma geração de homem. Depende muito. Tem uma questão, né, que é até religiosa que entra nisso, né, que dentro dos dogmas religiosos, o lar é da mulher e o trabalho é do homem. Então, e não importa se esse homem trabalha, sei lá, 6 horas por dia, o tempo que ele estiver em casa, ele não vai fazer absolutamente nada. E não importa se essa mulher estiver sobrecarregada com as tarefas, com os filhos, não sei o quê, aquela é uma atribuição dela. Eu acho que falta muito também, é óbvio, tem as divisões que a gente precisa, né, que eu falei aqui do Rafael trabalhando fora, e o José falou, né, do Fih trabalhando fora. Tem uma coisa que é óbvio, se quem tá mais em casa, acaba naturalmente ali fazendo mais coisas. E por mais que a gente faça uma divisão, também eu acho que precisa de uma parceria, né, um cuidado com o outro, uma delicadeza, uma empatia de você ver que, pô, essa não é exatamente a minha função, mas tem uma coisa fora do lugar, tem uma coisa pra ser arrumada. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é um mínimo das relações humanas, com um pouco de cuidado com o outro também. Eu ia até comentar isso, Bela, que eu acho que a gente falou sobre homens de pouca instrução, né, que a Flávia deu os dados, e homens de muita instrução. Quando a gente fala de homens de pouca instrução, a gente lembra, né, que são pessoas que estão em jornadas de trabalho completamente abusivas, muitas vezes em subempregos e tudo mais, que realmente a tarefa doméstica acaba sendo delegado pras esposas e tudo mais por conta dessa inaptidão e falta de tempo também. Mas eu acho que em muitos casos de família, classe média e tudo mais, o homem entra nessa função de eu tô aqui pra prover e você tá aqui pra ajudar. E essa dinâmica vai se estendendo familiarmente de uma forma muito bizarra que quando a gente vê isso fica enraizado de uma forma que não se aprende, sabe? É impossível, né? Sendo uma pessoa preta, é impossível não entrar nisso, racializando sempre. Mas quando a gente fala, né, sobre diferença de trabalho, de carga de mulheres pretas, a gente também fala a diferença de carga de trabalho de homens pretos versus homens brancos, porque muitas vezes são pessoas que conseguem ter um cenário onde eles ajudam em casa, porque muitas vezes o trabalho que eles estão delegando é trabalho de chefia. Chefia sai cedo, sabe? Sim, a qualidade, né, a distribuição das vagas, da remuneração no mercado de trabalho e da carga horária totalmente assimétrica e também tipo desproporcional, de trabalho, né? Uma coisa é você trabalhar, ter um emprego, um subemprego mal remunerado, que inclui um cansaço também físico, né? Eventualmente, você trabalhar em obra, você trabalhar com peso, você ficar 3 horas em pé no transporte público, né, com transporte, né, pra ir, pra voltar, você chega em casa num nível de exaustão, de cansaço, que é completamente diferente de quem passou um dia inteiro dentro de um escritório e foi e voltou de carro. Então, são muitas coisas pra levar em conta, e eu acho que isso também é muito da sensibilidade das relações e dessas relações que a gente tem que construir também na base da parceria, né? Então, assim, pô, eu fico sobrecarregada com o Martin, mas o Rafael tem dias que dá 48 horas seguidos de plantão. Então, eu também entendo que tem um desgaste físico da parte dele, assim como eu tenho o meu. É um momento muito delicado e que a gente tá muito cansado. Então, os nervos também ficam à flor da pele, que é isso. Mas eu estou com essa criança há 200 horas, mas eu fiquei 20, 40 horas no CTI. Então, assim, é muito tensionamento dessas rotinas que, cara, precisa de muita conversa, muita disponibilidade de tentar
tentar resolver pra gente conseguir dar conta dessas divisões. Se a gente tem uma escolha que é não delegar 100%, né? A gente tem uma casa pequena, tem uma pessoa que fica em casa muito tempo, que sou eu, né? Não tem tanta tarefa, tanta função assim pra cumprir, pra gente precisar nesse momento de alguém 8 horas por dia, todos os dias na nossa casa. Eu falo, gente, não vai ter o que fazer, a pessoa vai ficar olhando pra mim. Tipo, trabalhar no celular e amamentar a criança. Não tem o que fazer, né? Então, também um estudo da nossa parte de o que a gente realmente precisa e o que é, né, sobrecarregar um tempo de uma pessoa que não faz o menor sentido tá aqui trabalhando pra gente se a gente consegue dar conta com qualidade. Então, acho que também precisa de muita honestidade de todos os lados nessa divisão. Que eu ia falar desde que começou o home office, que eu venho percebendo, é que eu agora, de fato, uso o meu sábado e meu domingo pra descansar. Quando eu trabalhava presencial, eu não conseguia, porque assim, eu ficava no escritório das 8 até as 6, aí às vezes chegava até mais tarde que isso, ia chegar em casa às 7, 7h30, aí até você tomar banho, trocar de roupa, aí já deu 9 horas fazer janta. No fim, foi toda a sua noite e você já tá se preparando pra dormir de novo, entendeu? Então eu quase não tinha momentos de entretenimento e momentos em que eu podia fazer as tarefas domésticas durante a semana. Hoje no home office, quando eu tenho um tempinho entre uma reunião e outra, entre finalizar um trabalho e começar outro, eu consigo fazer algumas coisas. Eu consigo colocar roupa pra lavar, eu consigo estender roupa, eu consigo passar um pano. Coisas que eu fazia tudo acumulado no final de semana. Então hoje, com o home office, eu consigo de fato aproveitar o meu final de semana para descansar, que teoricamente deveria ser isso pra todo mundo. Total. Né? Não, e às vezes na rotina que a gente tá tendo, eu falo, a minha folga do Marte é quando eu posso cozinhar um negócio. Tipo assim, eu prefiro. Sim, Fica com a criança pra eu estender uma roupa, pelo amor de Deus. Porque não tem nada que seja mais cansativo do que você tá numa tensão permanente ali com o bebê. Então, isso também dá uma quebrada. Óbvio que, né, a gente fica equilibrando muitos pratos, mas também dá uma quebrada dependendo do nível de tensionamento que você tá. Eu também prefiro concentrar tudo de trabalho, seja doméstico, seja com trabalho mesmo, né, formal, durante a semana, pro fim de semana eu tenho um descanso. No fim de semana eu vou só cuidar de criança, não quero mais olhar pra nada, porque é o meu momento de lazer, sair, dar uma volta, não quero pensar nisso, porque senão a gente fica nesse looping, né, que uma semana emenda na outra, emenda na outra, emenda na outra e não tem fim. Eu acho que a gente está caminhando aqui para o último bloco. Sim. Eu queria propor uma reflexão final, que é bem típica do Angu, na direção de política pública. Porque eu acho que a gente falou muito de questões estruturais, de comportamentos familiares e pessoais, mas deixou o Estado meio livre, né, de participar desse debate. O que não está certo. Políticas de combate à desigualdade, elas precisam incluir também o papel do Estado. E no nosso caso, tem um papel. Por exemplo, se você universaliza a oferta de creche, você está aliviando atribuições domésticas e de cuidados de mulheres e de homens também. Numa realidade em que há mais divisão, como a gente mencionou aqui em relação aos casais mais jovens, as pessoas mais jovens, você também alivia. Se você tem onde deixar a sua criança num horário de tempo integral, num lugar de qualidade, asseado, com atividades, com estímulo, obviamente que você vai contribuir para a qualidade de vida dessa família, para a melhor formação dessa criança e para as duas pessoas, ou para as pessoas encarregadas da educação, da criação dessa criança, mais tempo para o trabalho remunerado, para o lazer, para o descanso. Então, assim, creche é fundamental, educação em tempo integral é fundamental. A gente pensa pouco ou quase nada na dimensão da saúde preventiva, de modo que a gente envelheça melhor, porque os nossos idosos, especialmente os negros ou de baixa renda, têm muitas doenças crônicas que poderiam ter sido evitadas se tivessem uma vida menos sacrificante, uma alimentação de mais qualidade. Então, política pública de enfrentamento à insegurança alimentar, de estímulo à alimentação saudável, de saúde preventiva, de vacina, de distribuição de medicamentos, porque isso também ajuda você a aliviar a carga, por exemplo, dessas mulheres que hoje têm que cuidar de parentes de pessoas idosas, muitos deles incapacitados, né? Porque é totalmente diferente um idoso ativo, claro, e a gente deveria ter
né, essa qualidade de vida na velhice de um idoso doente, incapacitado. Também não temos, para os idosos doentes incapacitados, uma estrutura de política pública onde você pode sair para trabalhar, deixar o seu idoso, saber que ele vai ser bem cuidado e depois buscar ele na volta. Ou uma política pública que leve uma cuidadora até a sua casa. Isso tudo, gente, é possível. E são demandas que a gente precisa cobrar, né, da nossa agenda política, da participação social, porque cai responsabilidade demais sobre as famílias, principalmente sobre as mulheres, e isso empobrece o Brasil. Imagina se você tivesse condições de liberar mulheres para melhor se qualificarem, para assumirem posições no mercado de trabalho com mais tempo, com perspectiva de crescimento. Isso é bom para o país, isso é mais renda para a família, isso é mais qualidade de vida, mais bem-estar para as famílias. E o que a gente vê é o oposto. Você não tem política pública de direitos sexuais e reprodutivos para as meninas não engravidarem, né, na adolescência, porque gravidez na adolescência tem uma correlação altíssima com abandono, com evasão escolar. Então abandona a escola, não se forma adequadamente, vai acabar disputando postos de trabalho de péssima qualidade de remuneração e você mantém esse ciclo. Então veja como política pública de saúde, de educação, de assistência social, elas estão, ou de acesso ao mercado de trabalho, elas estão também associadas a aliviar, né, essa realidade de muita assimetria, de muita injustiça nas jornadas de afazeres domésticos e cuidados com pessoas. Fiz meu comício aqui. Não, mas não dá pra tirar e nem pôr do que você falou. Tá certíssima. Assinando embaixo. Mas é isso mesmo. Não, assinando embaixo em várias vias. Gente, vamos para a nossa última rodada de pergunta. Agora para aliviar o clima, depois que Flávia pesei a mão. Essa é a nossa função, entendeu? Ela vai, brau, e eu, então, vou terminar com uma leveza. Às vezes, né? Às vezes ela tá revolta total. Em geral, eu tento trazer uma leveza para esse podcast. Eu queria saber de vocês, se, principalmente nesse período de pandemia, vocês se depararam com alguma situação bizarra, que vocês se viram numa situação bizarra desse cuidado com a casa. Eu tenho uma que logo no início da pandemia, a máquina de lavar aqui da casa da minha mãe, a lave seca, deu problema. E eu tive que entrar no YouTube para aprender a consertar sozinha. Eu tirei o tampo da máquina, todos aqueles fios, aquela engenharia toda. Limpei o duto de secagem, que tinha coisas assim, né, ali que você fala, gente, morreu alguém aqui dentro. É pedaço de cadáver, eram restos mortais dentro do duto da lava seca. Mas limpei. Teve de um tudo, limpeza de estofado, que virou até vídeo pro Instagram. Aprendi a cozinhar, fazer a carne assada da minha avó na conversa de vídeo, na chamada de vídeo com a minha avó no início da pandemia. Esse momento nos colocou em situações inusitadas. Quero saber de vocês. Eu me mudei no meio da pandemia, né? Porque… Uau! Ganhou! Teve isso. O José também se mudou no meio da pandemia. Eu me mudei no meio da pandemia. E eu lembro quando eu cheguei aqui, aí eu cheguei com a máquina de lavar, né, ia passar, aí foi passar pra área de serviço e tinha uma porta. E tem uma porta de vidro, daquelas que arrastam assim, na área de serviço. E a porta, ela foi projetada menor do que qualquer máquina de lavar que existe no mercado, assim. Então eu aprendi a destarrachar a porta. E aí eu segurei assim com medo, essa porta vai cair, vai virar aquele monte de pedacinho de vidro, né, na minha cara, só pra eu ficar com essa cara feia, né? Mas eu consegui tirei ela, passei, botei de novo a porta de vidro no lugar e eu disse, putz, não é que eu consigo fazer essas coisas? Aí eu comecei a fazer outra… Olha aí, olha! Foi nessa, mas me mudar na pandemia foi assim. E eu me mudei muito rápido, assim. Eu disse, quero me mudar. Aí eu decidi em 2 semanas eu acho que eu já tinha mudado, assim. Foi uma coisa muito rápida. Jesus! Foi uma loucura, só pra terminar essa coisa do mudar, eu fui comprar plástico bolha pra embrulhar as coisas, né, pra não quebrar, etc e tal. Aí eu disse, eu preciso de pouco, eu não vou comprar muito. Aí eu entrei num site, comprei, veio uma bobina industrial de plástico bolha do meu tamanho.
Eu tenho Tem até hoje, 1,76. mas- Então a bobina industrial de plástico bolha é do meu tamanho. Maior do que eu, entendeu? Assim. Então ficou aí depois eu dei para umas amigas o plástico bolha, elas repassaram. Tá distribuindo. Não, todo mundo se mudou com seu plástico bolhas. Metade de Até São hoje. Paulo tá se mudando ainda com esse plástico bolhas. Foi uma coisa ridícula. E era assim, eu nunca imaginei, porque a bobina já tava, sei lá, R$30. Eu disse, nossa, uma bobina industrial de plástico bolha custa R$30, sabe? Fiquei alucinado. Mas pagou Foi barato mesmo, perfeito. vou dizer. É isso. Gente, Falo, eu virei o rei do faça você mesmo, assim. De verdade. Eu sempre fui um pouco, eu sempre gostei muito de. Gostei não, assim, né? Quase nunca tinha grana pra pagar alguém pra fazer, então eu sempre me virei pra fazer as coisas e acabou que isso virou um hábito, se tornou um hábito. E eu sempre tento fazer antes de chamar alguém. Aí, normalmente, às vezes dá bosta e eu preciso chamar alguém, porque ou eu estraguei tudo, ou de fato era uma coisa além do meu Mas eu conhecimento. acho o importante é Era uma tentar. coisa além do YouTube, por exemplo. Porque normalmente eu sempre acho a solução no YouTube, alguém já fez e vai me ensinar. Eu tenho essa premissa. E aí eu faço muitas coisas, assim. Acho que o auge do meu Faça Você Mesmo foi um armário que eu reformei inteiro. Porque quando eu e o Fih, a gente mudou, a gente morava em apartamento. E a gente sempre quis morar em casa. Até porque por causa da questão de espaço, aí na pandemia a gente parou de sair e tal. E aí a gente começou a ficar meio sufocado. E aí a gente achou uma casa e mudamos pra casa. E era a casa é bem maior. E nós tava atrás de imóvel e essa casa não tinha armário embutido. Aí a gente foi atrás de comprar um armário e nós fomos num brechó. E aí nesse brechó, a gente achou um armário desses de vó, sabe? Que tem aquele vidrinho de correr, que você põe os copos dentro. Nós achamos esse. E aí Cristaleira. Quase uma cristaleira. E aí ele tava bem velhinho, assim, né? Com as portas meio mambembe e uma cor esquisita, sujo. E aí eu me propus a reformar este armário, está reformadinho ali. Então troquei os puxadores, troquei algumas coisas que tava lascada. Inclusive eu Gente, fiz igual o arrasou. Hilário e eu comprei, porque o armário pra você tem que cobrir ele à frente com uma fita, né? E aí eu comprei essa fita, mas eu precisava só de um pedacinho muito pequenininho. Aí no fim eu comprei um bagulho de 100 metros, gigantesco, tá aqui em casa ainda. E eu usei tipo isso aqui, eu usei 10 centímetros do negócio. Mas enfim, tudo bem. Eu também não sabia que ia vir um rolo tão grande. É igual a bobina industrial de É, plástico bolha, é sobre exatamente. isso. E aí, É sobre passei por isso. umas raivas, obviamente, né? Porque aí eu fui pintar o armário inteiro, aí eu desmontei ele inteiro. Quando você tira portas, você não imagina o inferno que é colocá-las de volta. Tem esse negócio de Portas, desmontar. portas- Talvez tem coisas que não vão dar pra montar de novo. Portas de armário, inclusive, são umas delas. É bem complicado colocar portas de armário. E aí, foi horrível. Eu comecei a pintar o armário lá do lado de fora. Aí começou a chover. Aí eu coloquei o armário pra dentro. Eu tenho minha cachorra solta muito pelo. Aí um dia eu pintei tudo na Grudou sala. Ela ficou pelo. passando pela casa. E aí grudou-se um monte de pelo. Achei que ficou bonito, deu uma Uma vara de textura. pelúcia, quase. Deu uma textura na tinta, assim. Achei conceito. E aí tá lá. Mas tá aí, show, funcionando, funcional. O meu pai também tem essa mentalidade do tipo assim, eu vou tentar fazer de um tudo, só vou chamar alguém se não conseguir. Então, mas isso foi bom porque ele me ensinou muita coisa. Na casa dele a gente queria pintar meu quarto, a gente sempre pintava junto. Ia pintar a casa pra entregar pro proprietário depois de aluguel, a gente pintava junto. Então isso eu fui aprendendo um monte de coisa. Furar a parede, ele sempre furava, me ensinou a furar a parede. Então isso foi bom porque me deu uma bagagem de saber resolver coisas em casa e gostar de fazer. Tem coisa que eu gosto. E aí, isso é péssimo, porque eu fico indignada, às vezes, de pagar um negócio. Que eu falo, gente, mas eu quero só uma prateleira. Não dá pra mandar cortar alguém, eu penduro esse negócio aqui. Eu não quero pagar alguém pra pendurar uma prateleira. Eu fico indignada de delegar alguns serviços que, pô, mas eu sei fazer, mas eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais, sabe assim, não cabe mais pra mim fazer esse tipo de coisa agora. Mas eu fico revoltada, como é que eu vou pagar? Que agora tudo é R$1.000. Tudo que a gente quer fazer e comprar é R$1.000. Eu já falo aqui nesse podcast que tudo é R$1.000. Eu falo, como é que eu vou dar R$1.000 num negócio que eu posso fazer aqui? Eu sei fazer.
fazer isso. E o Rafael não acredita, porque ele não sabe fazer nada. Ele fica, você não vai saber fazer isso. Eu falei, eu sei, meu pai me ensinou. É uma luta. Eu digo, sempre quando eu compro móvel, por exemplo, eu nunca pago a montagem, porque eu falo assim, realmente é uma besteira pagar a montagem. Pois é, eu fico, gente, mas eu sei montar, eu quero a minha parafusadeira. Eu tenho uma maldição que eu carrego comigo, que é eu nunca consigo fazer nada direito de primeira. Todas as Tem que vezes montar que tudo eu errado, me propus. desmontar. Todas as vezes que eu me propus a montar um móvel, eu tive que montá-lo umas 3 vezes pelo menos, porque eu sempre coloco ou do lado errado, ou eu furo no lugar que não é pra furar. Eu não tenho 0. Isso eu tenho sei que vai sorte de acontecer. principiante. E aí tem sempre aquela pessoa que fala, eu falei que era melhor contratar uma pessoa pra montar. E você fala, não, mas Eu sou essa a minha pessoa. mãe é. Eu sou essa pessoa. Que ela puder, ó, delegar. Porque eu acho o preço de dar errado é muito alto, de perder verdade. seu tempo. Gente, mas é muito bom quando a gente consegue fazer. Que você olha e fala, cara… Fui eu que montei. Não, isso é verdade. Mas eu tenho sorte de principiante nessas coisas às vezes, que eu fico assim, eu vou fazer. Outro dia, por exemplo, eu vi uma receita no TikTok de uma menina fazendo uma torta de frango que era um pão. A massa era em pão. Aí eu disse, eu acho que eu vou fazer. Aí eu botei na cabeça que eu ia fazer, eu fiz. Demorou 6 horas pra eu terminar de fazer a torta. Aí ela ficou boa, a torta ficou boa. Mas eu disse assim, nunca mais eu vou fazer na minha vida. Nunca mais. Aí uma amiga minha veio aqui em casa outro dia e disse, vamos fazer aquela torta que você falou? Aí eu disse, é sério? Aí a gente começou a fazer, eu já fui fazendo tudo errado. Eu disse, olha, é melhor a gente pedir. Aí a gente ligou e pediu, entendeu? Porque tava dando tudo errado de novo. Não tem condição, gente. E agora, com o filho, é o meu exercício, tipo assim, não, nem tudo eu preciso fazer, nem tudo eu preciso cozinhar. Eu preciso automatizar alguns processos, porque até as coisas que eu gosto de fazer, eu adoro cozinhar, mas não dá, entendeu? Não dá. É então, verdade. esse também é um exercício de desapegar de algumas coisas, até as coisas que a gente gosta, mas realmente não tem um momento da vida que não dá pra dar conta de tudo. Bom, eu acho que chegamos ao fim deste podcast. Eu cuidei de um jardim, será que serve? Claro que serve. Afora fazer serve, meu ótimo. Saravá Studios aqui, participar de todos os jardineira telejornais total. do planeta pelo meu Saravá Studios, eu cuidei do meu jardim, que tá lindo, modéstia à parte. Tudo. Eu sou jardineira fiel. Arrasou, é sobre. Ai. Bom, gente, foi um prazer receber vocês, receber POC de Cultura aqui prazer no foi Angu. nosso. Foi lindo, gente. Primeira Nossa, vez que a maravilhoso. gente recebeu um podcast no nosso podcast. Esse intercâmbio acontece muito na podosfera e eu amo. Já ouvi vocês em dezenas de podcasts no Wanda, no IAI Gay, com o Thiago, com o Felipe, com o Samir, com tudo. Já ouvi eles no podcast de vocês também. Adoro essa mistura. Mas no nosso Angu foi inédito. Vocês estrearam esse formato aqui. Estou Ai, que muito honra. feliz. Deu super Honradíssimos. certo. Super Muito obrigada. certo. A gente Espero agradece. que o papo tenha ajudado vocês que estão ouvindo a gente a repensar e atualizar esses papéis na hora de dividir as tarefas domésticas e que a gente passe a reconhecer que a sobrecarga das mulheres é gigantesca e dividir também essas funções, né? Dividir essas funções melhora a convivência, deixa mais leve para todo mundo. Então, valeu Continental, que promoveu esse encontro e que também fez a gente repensar esses papéis aqui. E temos uma informação já quentíssima, que na quarta que vem, no dia 3, vai ter Angu no POC de Cultura. Nós que estaremos invadindo o feed do POC. A gente vai estar lá, continuando esse papo de outra ótica. A gente vai falar sobre masculinidade. Então, é o lugar do homem nesse debate. Já segue aí no aplicativo que você estiver ouvindo a gente. Vai, procura a POC de Cultura, segue, porque vocês já vão receber a notificação, o episódio aí quentinho, assim que sair na semana que vem. Para você que ainda precisa se dividir, se atualizar na frente desse papo da divisão de tarefas, dá uma olhada nos conteúdos que estão saindo do Esse Menino com Continental. Estão disponíveis nas redes sociais da marca, vai estar tudo aqui embaixo. E do Esse Menino também, vai estar tudo aqui na sinopse, na descrição do nosso episódio. Manda assim pra aquela pessoa que tá precisando aprender um pouquinho a dividir melhor. Aquela pessoa que mora com você e tá te sobrecarregando. Manda assim discretamente, você vê isso aqui? Pra ver se ela dá uma
uma ligada e uma atualizada nesse pensamento. Bom, muito obrigada, meninos. Muito obrigada, Continental. Muito feliz. Obrigado, gente. Ai, a Foi gente que incrível. agradece. Vocês são Obrigado pelo maravilhosos. espaço. Super obrigada, valeu. Até a próxima, Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que A vem. gente tá aqui no Angu e semana que vem a gente lá no POC. Um beijo. Beijo, beijo. Cuidem-se bem.